Então, galera, hoje a gente vai entrevistar Renato Cinco, sociólogo, nosso candidato a deputado federal pelo PSOL e um dos grandes braços aí na militância pela legalização da cannabis. Então, Renato, fala um pouco pra gente, pelo menos para o pessoal entender, o papel do deputado federal, o que ele vai exercer, o que você vai exercer quando se eleito. O deputado federal, né, como membro do Congresso Nacional, ele tem basicamente duas atribuições. Uma é legislar, né, fazer as leis do país, né, no caso do Congresso Nacional, as leis que têm vigência, inclusive, em todo o âmbito do território nacional. Isso inclui a lei penal, né, a legislação penal, a legislação que trata da proibição da maconha e de outras drogas, né. Além disso, o deputado federal também tem a função de fiscalizar o Poder Executivo, né. São as duas funções clássicas do parlamento, fazer as leis e fiscalizar o exercício do Poder Executivo. Agora, além disso, eu acho que um deputado federal, ele deve ter, entre suas atribuições, apoiar os movimentos sociais, apoiar as lutas, né, do povo por melhores condições de vida, contra a desigualdade social. Acho que isso é que faz, pelo menos, sentido para um deputado federal progressista, para um deputado federal de esquerda que quer transformar a realidade, né? Do ponto de vista da luta pela legalização da maconha, eu acho que nós vamos ter dois papéis muito importantes. Um é no sentido de criar polêmica, de fazer os debates, de apresentar os projetos de lei, né? São aquelas atribuições típicas do mandato, né? E, por outro lado, também a gente vai poder apoiar os movimentos, né? Apoiar, por exemplo, a Marcha da Maconha. A Marcha da Maconha, até hoje, ela tem acontecido no Brasil, apesar de ser um sucesso muito grande, sem nenhuma estrutura, né? E acho que uma campanha eleita, né, com a bandeira da legalização da maconha, o mandato eleito com a bandeira da legalização da maconha, depois tem que se empenhar em apoiar e fortalecer o movimento pela legalização. Então, uma das atribuições centrais do mandato seria essa, né, tá apoiando a realização da Marcha da Maconha, tá apoiando a organização do movimento antiproibicionista em todo o país, né, com todas as suas formas, né, desde as associações de redutores de danos, as associações de usuários, os grupos de ativistas antiproibicionistas. A gente tem que ajudar a fazer com que esse movimento se fortaleça e se multiplique. E qual a sua proposta assim que for eleito? A gente sabe que uma das suas bandeiras é a legalização da maconha, mas fora a legalização da maconha, o que você pretende, assim, se você tem algum projeto em vista, algo assim? Olha só, eu sou um militante do PSOL, né, do Partido Socialismo e Liberdade. Sou, inclusive, fundador do partido e membro do diretório estadual aqui do Rio de Janeiro. Mas, se eu for eleito deputado, inclusive, isso será graças não só ao voto, né, daqueles que lutam pela legalização, mas também aos votos na legenda do partido, né, que vão ser somados, esses dois tipos de votos, vamos dizer assim, que vão fazer com que eu seja eleito. Então, eu serei um parlamentar do meu partido, né? No que diz respeito às questões da legalização, eu posso até brigar com o meu partido para cumprir os meus compromissos com os eleitores, as pessoas que estão votando em mim em função da legalização. Se for necessário eu entrar em divergência com o partido para defender a legalização, eu entrarei. Nem acredito que será necessário, né? Mas é bom que fique claro que eu serei um candidato que defende a legalização da maconha, independente da posição do meu partido, já que é dessa forma que eu estou me apresentando, né, como candidato. Agora, além disso, eu serei um parlamentar do meu partido, né, e a principal questão que o PSOL levanta para a sociedade é a necessidade da gente lutar contra a desigualdade social, né? Isso é o fundamental. Então, por exemplo, a luta pela reforma agrária, né, para fazer a redistribuição de terras no Brasil. Hoje nós temos um pequeno número, né, menos de 30 mil fazendeiros no país, tem quase mais de 40% das terras agricultáveis, né, das terras agrícolas, né? Isso tem que ser modificado, né? A questão da forma como se organizam os tributos no nosso país, né? Quem paga imposto no Brasil é praticamente a classe média e os pobres, porque a maior parte dos impostos no Brasil são impostos sobre serviços ou sobre as mercadorias, que são repassados para os consumidores, né? Então, o sujeito mais pobre, mais miserável, quando vai no supermercado, vai na padaria, compra qualquer produto, ele está pagando os impostos do país.
né? Como tem muito mais pobre e classe média do que milionários, né? Quem sustenta a máquina administrativa do país são os pobres e a classe média. Os ricos contribuem muito pouco, né? Então eu quero diminuir a carga tributária, por exemplo, para os pobres e para a classe média e aumentar a carga tributária para os ricos, né? Sobre os lucros, os juros, etc., né? Por outro lado, a gente tem que lutar também para mudar a forma como o país gasta os seus recursos, né? O Brasil, ele tem já há muitos anos como principal gasto anual no seu orçamento o pagamento de juros da dívida pública, seja ela dívida externa ou dívida interna, porque o governo faz propaganda dizendo que acabou com a dívida externa. Na verdade, ele transformou a dívida externa em dívida interna, né? O governo Lula e o governo Fernando Henrique fizeram isso, mas o pagamento de juros da dívida pública continua sendo o maior gasto do país, né? E desde 1988, a Constituição estabelece que tem que haver auditoria da dívida pública, né? Porque a dívida pública, boa parte dela foi feita durante a ditadura militar, sem nenhuma transparência, né? E mesmo depois do processo de democratização, nunca houve essa transparência, né? Então tem que haver uma auditoria da dívida pública para que o país saiba exatamente quanto que ele deve e quanto, né, que é acerto, é arranjo, é armação dos governos com o mercado financeiro, né? Então, essas questões que tangem a luta contra a desigualdade social vão ser a prioridade do meu mandato, além da luta pela legalização. Agora que você falou assim, além da luta pela legalização, como a gente já tinha dito, que é a bandeira, né, que você levanta na sua campanha, fala um pouco pra gente assim, caso seja eleito, como é que será essa sua luta lá dentro, pela legalização? Pois é, eu acho que o primeiro passo que nós temos que dar é contribuir para que o movimento antiproibicionista chegue a um projeto de lei. Porque, na verdade, não existe ainda um projeto de lei que seja defendido pelo movimento, né? Existem alguns órgãos que debatem mais a fundo isso, né? Como o órgão governamental, né? O Conselho Nacional de Política sobre Drogas, né? Mas que não apresentou ainda nenhum projeto de lei para mudar a atual lei, né? E a Comissão Brasileira Drogas e Democracia, articulada pelo Viva Rio, pelo Instituto Fernando Henrique Cardoso, que também tem feito esse debate, mas não apresentaram um projeto de lei, né? Eu acho que o primeiro passo, né, do nosso mandato deveria ser fazer com que não só esses atores, né, que eu já citei, mas todo o conjunto do movimento antiproibicionista, né, se reúna para formular que lei, que tipo de legislação ou leis, né? Porque a gente pode ter uma estratégia também de, além de ter o projeto pela legalização, ter projetos parciais que façam com que a gente tenha avanços pontuais, como, por exemplo, a regulamentação do autocultivo, né? Isso pode ser objeto de uma lei específica, de repente mais fácil de ser aprovada do que a legalização no primeiro momento. Essas questões táticas a gente tem que definir também, mas é importante que o movimento se reúna com esse objetivo, né? Porque não adianta também o parlamentar autoritariamente apresentar, não, a legalização que eu defendo é essa aqui, né? Porque nós, além de ser autoritário, isso seria ineficaz, porque para a gente conseguir aprovar qualquer legislação que altere a política de drogas no sentido da legalização, a gente vai ter que ter o trabalho parlamentar associado à mobilização, né? Se a sociedade não se mobilizar, a gente vai ser derrotado no Congresso Nacional, não vai ganhar os nossos projetos de lei, né? Nós vamos atuar no Congresso numa correlação de força desfavorável à nossa tese, né? Então a gente precisa da atuação parlamentar associada à luta dos movimentos. Se ficar desassociada, vai ser derrota. Você estava falando de criação de lei. A gente tem a Lei 11.343, né, de 2006. Você acha que essa lei é falha? Você acha que ela cumpre bem o papel, né, na distinção entre o usuário e o traficante? Ou você acha que ela deva ser mudada ou que ela deva cair, alguma coisa assim? Essa lei, além do fato dela manter a proibição, né, que já é um motivo suficiente para eu querer mudá-la toda, né, ela, ao definir os seus próprios parâmetros, ela não é satisfatória, até porque ela mesma tenta estabelecer, né? Por exemplo, a atual legislação, ela fala que o usuário de drogas não deve mais ser punido com a pena de prisão. Ela estabelece outras penas. Mas na hora em que a lei estabelece como se faz a diferenciação entre o usuário e o traficante, ela é completamente omissa, né? Ela deixa um vazio, né, para a interpretação subjetiva das autoridades, né? Porque ela diz que deve se levar em consideração a quantidade de droga apreendida, mas não define essa quantidade. Diz que deve se levar em consideração o local da apreensão.
né? Isso já é um item eivado de preconceito, né? Como assim? O local da apreensão. Então, a Zona Sul, o Leblon é uma coisa, a Rocinha é outra coisa, entendeu? Né? E também a história de vida da pessoa, que é um outro elemento totalmente preconceituoso, né? Porque o cidadão ele pode ser traficante a vida inteira, né? Passar 30 anos na cadeia, sair da cadeia e não traficar mais. Se esse cara for preso com uma pequena quantidade de droga, essa história de vida vai indicar que ele é traficante, né? Ele não tem nada a ver, isso é só uma forma de consolidar preconceitos. Então eu acho que, na verdade, essa lei, de certa maneira, ela acabou consolidando uma situação que já acontecia antes, né, que era, no caso do usuário de drogas, ele ser de classe média ou ser de família rica, ele ter acesso a advogado, ele ter condição de se defender, ele acaba conseguindo, mesmo que no primeiro momento ele seja acusado de tráfico, em geral ele consegue mudar a sua acusação para de usuário. Agora, quando o usuário é pobre, não tem acesso à justiça, não tem acesso a advogado, né, ele é acusado de traficante, como é que ele se defende? Ele acaba indo parar na cadeia, né? Hoje se sabe que tem muitos usuários de drogas que estão presos como traficantes, que não tiveram condição de se defender, né? E tem também, eu acho que o caso particular dos growers, né? Que a galera que planta para uso próprio, que a polícia fica com uma raiva danada quando encontra, né, esse grupo e algum indivíduo fazendo o plantio para uso próprio, em geral acusa de tráfico, né? E aí o cara fica ali preso, né, já que ele foi acusado de tráfico. O tráfico, a acusação de tráfico já leva o sujeito para a cadeia até o momento do julgamento, né? Ele aguarda preso o julgamento, né? Então o garoto, quando ele está plantando para uso próprio, ele é preso acusado de tráfico, ele fica trancado até o promotor analisar o caso e mudar a acusação para uso. É o que tem acontecido, né? Não tem, pelo menos, até a gente sabe, ninguém ficou preso até o juiz se manifestar, né? O que seriam meses de prisão, né? Então, quer dizer, a lei com certeza ela precisa ser aperfeiçoada para impedir, né, já que o objetivo dessa lei é dizer que o usuário não pode ser preso, né, que ela seja aperfeiçoada para que o usuário realmente não seja preso, que isso já seria um avanço. Então, conta um pouco pra gente também a respeito de quando você entrou nessa militância pela legalização das drogas, como que foi particularmente seu envolvimento com a Marcha da Maconha, já que você é um dos organizadores e uma das grandes figuras que está aí representando o movimento. Pois é, eu participei da organização da Marcha da Maconha de 2005, né, e depois a partir de 2008. 2008, 2009, 2010. Eu comecei a atuar a partir de 2004, junto com um grupo de companheiros. Nós fundamos um movimento que hoje em dia ele acabou se esvaziando, chamado Movimento Nacional pela Legalização das Drogas, né? Nós atuamos até 2008, 2009. A partir de 2009, eu passei a participar de um outro grupo chamado Nova Sociedade Libertadora, que é um grupo muito pequeno ainda. A gente, na verdade, ainda não conseguiu desenvolver as nossas atividades, porque a nossa prioridade até o momento é ajudar na organização da marcha, né? Então a Nova Sociedade Libertadora acaba ficando sempre em segundo plano em relação à prioridade da marcha, porque a marcha ela tem uma capacidade de levantar o debate, de mobilizar as pessoas, que é muito grande. Eu acho que hoje ela é um dos principais elementos da luta antiproibicionista no Brasil, por conta desse potencial que ela tem de fazer com que o debate tenha visibilidade, né? E ela vira uma espécie de aglutinador da militância, né? Onde todos convergem, né? A nossa militância tem vários, né, grupos diferentes. A Rádio Legalize está aí, a Nova Sociedade Libertadora, a Nanda, o Coletivo Dari, São Paulo, vários grupos, né, que têm suas estratégias particulares, suas formas de organização particulares, mas todos convergem para a organização da Marcha da Maconha. Então, além de ter esse potencial de dar visibilidade para o movimento, a Marcha da Maconha também tem esse potencial de ajudar o movimento a convergir numa mesma direção, pelo menos em algum momento. E isso ajuda o diálogo, ajuda a gente a ser um coletivo mais unido, né? Esses vários movimentos antiproibicionistas.